tem sussurrado insistentemente ao meu coração, ao meu ouvido, à minha mente, que nós estamos vivendo em tempos de guerra espiritual. E quando a gente olha para o nosso contexto, a gente percebe que temos muitos jovens imaturos, frágeis emocionalmente, famílias desestruturadas, crise de gênero, rebeldia, lideranças corrompidas. E por isso que Deus está convocando a mim e a você combater esse mal em nome de Jesus. Porém não há vitória, não há avanço sem a santidade de Cristo em nós. 1 Pedro 1,15 vai dizer o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Não é em partes, mas em tudo o que fizerem. E a Bíblia trata a santidade como um estilo de vida do seguidor de Jesus. É a forma como ele vive essa vida. E aí 2 Coríntios 7, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Por isso somos motivados a difundir essa importante visão, esse importante tema, e levar a todo ser humano a tomar uma decisão importante, resoluções consistentes, resoluções que façam com que elas consigam deixar legados permanentes ao longo da sua jornada, resoluções que passem pela cruz de Cristo, que passem por Jesus. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa tem sido a minha oração diante do meu Deus. Por isso a palavra de Deus me leva a acreditar, quando faço todas essas leituras e reflexões, eu entendo que santidade você não se ganha, santidade se conquista, você vai atrás, você busca isso. Santidade ela não se cria, santidade você busca em uma referência, você copia. Santidade você não produz, santidade você reproduz santidade. E aí 1 Coríntios 11:1, Paulo vai dizer: siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Jesus. Isso me faz entender que santidade eu busco em uma referência. Agora, não adianta buscar a santidade em uma referência equivocada, porque é a nossa responsabilidade. Paulo assumiu a responsabilidade para ele. Olhem para mim da mesma maneira que eu olho para Cristo, e copiem aquilo que eu copio de Jesus. E quando nós buscamos uma referência equivocada, nós nos tornamos equivocados. Quando nós buscamos uma referência errada, a nossa postura ela também se torna errada. Agora, quem é a nossa principal referência do cristão? Jesus. Ele é a nossa referência principal. Agora, se o nosso irmão permanecer em Jesus, ele poderá se tornar uma referência de santidade para mim? Sim, porque ele permanece em Jesus. Se o pastor da determinada igreja, ele é um homem de Deus e ele tem Jesus como referência, nós podemos ter esse pastor como referência de santidade? Claro que podemos. Se o famoso conferencista A ou B é um homem de Deus e tem Jesus como sua referência, ele pode se tornar minha referência? Claro que pode. Agora, a partir do momento que essas pessoas deixarem de parecer com Jesus, a minha referência de santidade precisa continuar sendo Jesus e não a pessoa. Isso tem a ver com maturidade. Por isso que vemos pessoas em diversos ambientes, em diversas regiões, que abandonam a fé, abandonam a igreja local, porque viu determinada pessoa que era referência de santidade tropeçar. E quando você tem uma pessoa como referência e não Jesus, quando ela tropeçar, você tropeça também. E você sai, vai para bem longe, porque se decepcionou. O que a igreja desse tempo precisa entender é que nós precisamos ser governados pelo Espírito Santo. E quando nós somos governados pelo Espírito Santo, nós conseguimos ter uma leitura adequada de tudo que está acontecendo. Eu admiro muitas pessoas, mas no momento que essas pessoas abandonarem a Jesus, a minha admiração volta para Jesus. E eu vou passar a orar por ela.
porque é um ser humano como eu e como você. E o Espírito Santo nos convida a tomar resoluções permanentes aqui. Resoluções nos relacionamentos, resoluções no caráter, resoluções nos bons hábitos, resoluções no serviço. Porque a nossa referência é Jesus. E mesmo que alguém ao meu lado não esteja servindo, eu preciso servir, porque Jesus serviu. Mesmo que o meu vizinho não tenha um bom relacionamento com o próximo, eu preciso ter, porque Jesus se relacionou da forma correta, nos deixando um grande exemplo. Essa é a visão que Deus nos deu como discípulos de Jesus. E Ele está nos desafiando todo dia, em todo tempo, a tomarmos resoluções específicas que mudarão completamente a nossa vida e a vida das pessoas. Nós precisamos ter essa maturidade e entender que existe algo maior do que as pessoas desse mundo. Por isso precisamos começar por aquilo que nos define como igreja, corpo de Cristo: santidade, unidade. Esse é o resumo da igreja de Jesus nesse mundo. É você o responsável por viver em unidade. É você o responsável em buscar a santidade. A responsabilidade é sua, de mais ninguém. Você precisa entender que isso tem a ver com você. E nós queremos ajudá-lo. A sua igreja local quer ajudá-lo. A sua liderança local quer ajudá-lo a viver da forma correta, nessa dimensão, com um olhar em Jesus, com esse olhar maduro, entendendo que você é responsável por aquilo que você faz, por aquilo que você pensa e pelas decisões que você toma. E provavelmente você será encorajado, já está sendo encorajado a tomar resoluções em várias áreas da sua vida, por meio do seu espírito, pela palavra, pelos seus líderes, pelo seu discipulador, pelo seu amigo que teme ao nosso Deus. Por isso eu quero desafiar você a trazer as suas experiências e as suas referências do passado, porque eu sei que vocês têm, para esse momento. Traga para agora. Traga à sua memória quem são as suas referências, quais foram as suas experiências, qual tem sido ou qual foi a sua história até aqui. Traga para esse momento. E quando você fizer esse movimento de reflexão, trazer toda a sua história para esse momento, você precisa passar as suas experiências e as suas referências pelo filtro da palavra de Deus. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, eu quero te desafiar a trazer juntamente consigo para o seu dia a dia, para a sua jornada. Agora, se as suas experiências e as suas referências não estiverem de acordo com Jesus Cristo, você será desafiado a deixar de lado e a esquecer. Isso não significa que você vai abandonar a sua história, não significa que você vai desvalorizar talvez o seu pai, a sua mãe, os seus avós, os seus antepassados. Significa que existe algo de muito mais valioso hoje na sua vida e que tem a ver com a eternidade. E esse algo de valor se chama Jesus. Por isso o meu desejo, nesse momento, é que você abra o seu coração para viver o novo de Deus. Aquilo que Ele está preparando para você a partir de hoje. E viva isso intensamente. Não ignore o seu passado. Não deixe para trás o seu passado, a sua história, as suas experiências. Traga com você e permita que Jesus faça o filtro e faça permanecer consigo somente aquilo que é aprovado por Ele. Amém. Deus abençoe.